João capítulo 11, verso 1. Havia um homem chamado Lázaro. João 11, a partir do verso 1. Era de Betânia, do povoado de Maria, sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a sua irmã e a irmã dele, Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar? Jesus tinha falado da sua morte, mas os discípulos não pensavam que estava falando simplesmente do sono. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Diga comigo, 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Amém, queridos? Mensagem maravilhosa aqui, que fala da ressurreição de Lázaro. Família muito amiga de Jesus, é a família mais próxima de Jesus na Bíblia que a gente encontra, é Maria, é Marta, é Lázaro, né? Jesus constantemente estava em Betânia para visitá-los e descreve as passagens onde Maria teve um encontro com Deus, Marta teve um encontro com Deus, Maria quebrou o vaso de perfume aos pés de Jesus, né? Em determinado momento, Marta está lá fazendo comida e Maria aos pés de Jesus, e Marta reclama para Jesus, e Jesus diz: deixa, porque Maria escolheu a boa parte. Então, sempre tem algumas histórias na Bíblia, no Novo Testamento, sobre a vida de Jesus, que envolve essa família, né? Só que, de repente, nós encontramos o quê? Que Lázaro fica doente, né? Ele adoece. E interessante que uma coisa que eu vejo no texto é que a doença de Lázaro mostra a estabilidade emocional de Jesus. Quando um amigo seu profundo fica muito doente, você se abala. Quando algum parente fica muito doente, você se abala. E muitas pessoas não conseguem ter o controle. Mas você vê aqui no ensinamento que Jesus, ele consegue ter o controle. Ele ouvir que estava doente, ele disse: essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Ou seja, ele teve calma, ele teve tranquilidade para ainda ficar 2 dias onde estava, sem antes ir visitar o Lázaro. Ele não estava tão longe, naquele tempo tudo era longe, claro, 3 quilômetros, ele estava em Jerusalém, para Betânia são 3 quilômetros. Aqui a gente faz uma caminhada hoje pela manhã e volta, mas antigamente, principalmente por se tratar de subida e descida, morros, né, muito sol, muito calor, não era comum as pessoas andarem tanto. Jesus também estava fazendo a obra de Deus, ele não abandonou o que ele estava fazendo, crendo que Deus estava cuidando da vida de Lázaro e que haveria um tempo para tudo. E ele diz: tudo é para a glória de Deus. Irmãos, quantas coisas acontecem na nossa vida que nós não entendemos que é para a glória de Deus. As coisas às vezes não dão certo. A gente faz um planejamento e quando vê, dá tudo errado. E você diz: puxa, mas o que aconteceu? Você tem que entender que é para a glória de Deus, que Deus te ensina em todas as coisas. A semana retrasada, esse ano não deu para tirar férias, muito corrido, e eu tirei 3 dias para dar uma descansada, estava muito cansado. E eu saí para uma cidadezinha aqui no interior, com a minha esposa e minhas 2 filhas, e ali eu fiquei. E
na primeira noite, já no primeiro dia que eu cheguei, já tinha problemas que você tem que ficar resolvendo, né? E aí fica ligando para um, para outro, problema com casais, e você diz, meu Deus, não consigo descansar. E aí no segundo dia, diz, bom, agora eu acho que eu tenho 2 dias ainda, eu vou respirar. E no segundo dia aconteceu um problema gravíssimo, né? De uma pessoa que nós conhecemos desde criança, um menino que a gente acompanha a vida dele desde pequenininho, e esse menino foi preso com droga, né? E crime inafiançável, vocês sabem como é que é isso, né? Estava com o menor do lado, então também caracteriza a corrupção de menor, e aquilo acabou com a minha vida, acabou com a minha alegria, né? Eu fiquei perturbado, aí eles não tinham advogado, aí comecei a ligar atrás de advogado, comecei a ligar atrás de pessoas que pudessem me dar um caminho, como que o advogado poderia entrar com a petição, e acabou. E o segundo dia foi aquele tormento psíquico, né? Uma tristeza, fui dormir triste, acordei triste com aquilo, só pensando naquele menino, como é que aquilo aconteceu, né? E aí o último dia, eu disse, bom, vamos sair dessa cidade, que desde que chegou nessa cidade, a gente está tendo problema, vamos para um outro lugar, é o último dia, a gente vai e volta, né? Faz uma coisa diferente. Aí nós fomos, e faz coisa de 2 meses que eu troquei meu carro, comprei um carro novo também, e fui. E quando se divertimos parte do dia, quando foi à noite, a gente estava se preparando para voltar, fui sair com o carro, e aí o carro bateu numa árvore pequena, eu não vi a árvore, estava tudo chovendo, estava à noite no estacionamento, não estava sinalizado, e o carro quebrou, a roda virou do lado assim, amassou a barra de direção, e aí eu fiquei olhando para aquilo, disse, meu Deus, não é possível, né? Eu preciso voltar para casa, e que coisa, como é que aconteceu? Um carro novo, e aí começa a vir um monte de interrogação na cabeça, e aí de repente eu me vi pensando, bom, agora eu preciso arrumar um ônibus, aí não tinha ônibus na cidade, porque a cidade era muito pequenininha, né? E tivemos que procurar um táxi, aí não tinha táxi também na cidade, eu com as malas no carro, chovendo com as crianças, e de repente falei, Deus, eu pensei que eu vinha descansar esses 2 dias, 3 dias, mas não para, que ataque, né? E aí, eu, depois de muito custo, consegui um táxi, consegui alguém para rebocar o carro, tirar ali, levar para a oficina, e aí no outro dia, dormi no hotel, que nem ia dormir, tive que dormir, né? E acordei de manhã e descobri que não tinha peça para o meu carro, né? Que não existia peça, que tinha que vir da Coreia. Aí aquilo acabou, né? E que não tinha ônibus para mim ir, e o pior, né? Para mim voltar para casa, minha filha menor não levou documento, ela não podia voltar para casa porque ela não tinha documento, né? Aí eu falei, Deus, isso não está acontecendo, não é verdade isso, né? E aí o coração começa a entrar aquela raiva, né? Começa a entrar aquela amargura, aquela desconfiança. Mas cadê Deus? Deus não dirige a minha vida? Poxa, como é que Ele permitiu isso, né? E aquele impasse, né, na rodoviária, querendo vir embora, tinha comprado as passagens, mas a sua filha não vai embarcar, porque não tem documento. E eu falei, mas como é que eu vou deixar minha filha aqui? Não tem como, né? Eu também não posso ficar aqui. E aquele negócio todo, uma aflição, né? Parece que você vê o inferno em cima de você, te comprimindo e te acusando. E diz, agora você está a pé, você está sem carro, está numa rodoviária, né? E daí, para terminar, eu fui para a fila do Poupa Tempo, né? E aí eu fiquei naquela fila do Poupa Tempo, naquela cidade bem longe daqui, São José do Rio Preto. E aí eu fiquei olhando aquelas pessoas para lá e para cá, e aquela correria, e aí Deus começou a ministrar no meu coração sobre simplicidade, Deus começou a ministrar no meu coração sobre calma, Deus começou a ministrar no meu coração sobre entender o problema das pessoas, que às vezes você corre muito e você não vê como as pessoas sofrem, como as pessoas passam dificuldade na vida, e às vezes você tem que ir para as dificuldades, tem que viver como as pessoas vivem também, para ensinar e entender que Deus está no controle, irmãos. E aí quando eu consegui ver um milagre de Deus e vi uma coisa tão bonita nesse Brasil, que eu luto por isso, que eu não tinha visto, que é se tirar um documento sem burocracia. Tirei a identidade da minha filha em 1 hora, com foto e tudo, né? E quando eu vi aquilo, eu disse assim, nossa, existe alguma coisa boa assim nesse país, né? Tem coisas boas acontecendo. E ali Deus tratou do meu coração, e eu entendi, irmãos, que tudo é para a glória de Deus. Estou a pé, né? Estou sem carro até hoje, né? Não sei o que vai acontecer, mas eu sei uma coisa, que tudo é para a glória de Deus. Que não existe nada que o Senhor não esteja no controle. Não existe nada que no final Deus não vai intervir na tua vida. Não existe dor, não existe sofrimento que o Senhor não esteja presente, que Ele não saiba o que está acontecendo. Às vezes nós queremos agora. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, o que é que você escuta ali? A cobrança. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Mas o Senhor não estava. E às vezes, nas meios da luta, no meio das tempestades que nós passamos a vida, nós também cobramos, cadê Deus? Se o Senhor estivesse comigo, isso não teria acontecido. Se o Senhor viesse comigo nessa viagem, eu descansaria um pouco mais, não teria tantos problemas. O meu carro não quebraria dessa forma. Sabe, eu não ficaria procurando ônibus, não ficaria procurando um táxi, eu não ficaria a pé carregando as malas, né? Fomos comer à noite, a gente saiu para comer alguma coisa, morrendo de fome. Aí quando voltamos, caiu uma tempestade, sem guarda-chuva, sem casaco, né? Aí chegamos tudo molhado, não faltava água, né? Aí só mais um pouquinho, né? Aquela acusação. Se o Senhor estivesse conosco, o Senhor não deixaria sair sem um guarda-chuva. Meu irmão, Deus está no controle. Tudo o que Ele faz é perfeito, e se Ele permite, é porque Ele tem o melhor para nós, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele conhece a nossa estrutura, Ele tem sempre uma palavra de ensino, no final, sempre é a edificação e a glória do nome dEle. As notícias ruins, elas cegam o nosso entendimento. As notícias ruins fazem que nós venhamos a perder a fé, que entremos em desespero, ou que não enxerguemos que Deus está no controle. A gente não consegue enxergar que Deus está no controle. Cadê Deus? Deus está aqui na igreja, está no culto, mas e aí? Numa situação dessa, onde está? Quando você só vê não, só vê porta fechada, só vê prejuízo, só vê as coisas não saindo como você planejou, você fica meio cego. Deus está no controle em todas as coisas, meu irmão. Nada fugiu das suas mãos. Ele continua sentado no trono, Ele continua reinando, e Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele está tratando. O importante é entender que, como Jesus disse, tudo é para a glória de Deus. Quando Jesus chega diante daquela família e vê a dor, o sofrimento, Ele pede para vir onde Lázaro está. E aí o levam ao lugar, e aí você encontra Jesus chorando. É muito difícil. Na Bíblia nós temos 2 textos que Jesus chora. Um é esse, por ver o seu amigo morto há 4 dias no sepulcro. E o outro é quando ele vê Jerusalém. E ele tem uma visão futura de Jerusalém, Jerusalém invadida, Jerusalém abandonada, atacada. E ali ele chora por Jerusalém, ele chora por o seu povo. Mas nós achamos que o nosso Deus, Ele está alienado, que o nosso Deus não está vendo o sofrimento, que o nosso Deus não vê o sofrimento da população, das pessoas, que Deus está do céu distante, problema nosso aqui. Claro, nós fazemos muitas coisas aqui, que nós semeamos e colhemos maldição na nossa vida, mas Deus não está alienado ao nosso mundo, Deus não está alienado ao nosso planeta, Deus continua olhando para a nossa terra, Deus continua olhando para o nosso povo e continua amando. E mostrando as placas. O grande problema é que no meio do pecado, no meio da dor, nós não conseguimos ler as placas. Não conseguimos ler aquilo que Deus quer nos ensinar. E dentro de nós, irmãos, há um dispositivo muito forte, que é a rebeldia. O homem, ele tem a tendência rebelde. E com muita facilidade ele se rebela contra os princípios e vontade de Deus, e não aceitar aquilo que Ele traça para a sua vida, e ele descobre que não deu certo aquilo que ele planejou, e que aquilo ele traçou, então ele se revolta. Jesus chega naquele lugar, e a primeira cobrança: se o Senhor estivesse aqui, minha irmã não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, estaria aqui Jesus. Ou seja, é culpa sua. Se o Senhor, cadê o Senhor nessa hora? Hora do desespero, hora da dor, ficamos cegos, não enxergamos aquilo que está fazendo. Jesus ora, vê o lugar onde está. E aí, irmãos, ele dá uma palavra diante das pessoas que estavam ali. Ele diz: tirem a pedra. A gente fala muito sobre isso na igreja. Tirem a pedra. Ele estava pronto para realizar o milagre, mas ele não ia tirar a pedra, porque a pedra quem tira é o homem, a pedra quem tira é o ser humano. A pedra pode ser pesada, possivelmente era uma pedra pesada, numa gruta. Mas Jesus não foi lá empurrar, de força, vamos no 3, 1, 2, 3, não. Eles tirem a pedra, o milagre vai acontecer, mas essa pedra vai impedir o milagre. E eu fico pensando, quantas pedras existem dentro de nós que impedem o milagre.
Quantos de nós gostaríamos de ser mais bem-sucedidos em algumas coisas? Quantos de nós gostaríamos de chegar mais perto de Deus e não chegamos porque é uma pedra no nosso coração? Pedra da rebeldia, pedra da dureza, da incredulidade. É o que nós somos, irmãos. Aqui na presença de Deus, como diz um pastor, quando a gente põe um maçarico de Deus, que é a palavra de Deus no nosso coração, o coração amolece, fica mole. Mas saiu daqui, ele fica duro. Aqui você vem, fica quebrado. Aquela historinha que eu sempre conto aqui, de uma família que chegou na porta ali com mala e cunha, né? Mala, panela, tudo que você imagina, cachorro, gato. Aí o pastor olhou e disse, espero que nunca aconteça isso aqui, né? O que está acontecendo? Nós viemos para morar aqui na igreja. Morar na igreja? Não. Aqui não pode, não. Nós queremos morar na igreja. Mas por que vocês querem morar na igreja? Porque nós queremos o nosso pai, que ele vem aqui para a igreja. Esse é o pai da igreja, é o que nós queremos. Então nós vamos morar junto com ele. Aqui ele é bonzinho. Porque aqui, queridos, é um lugar que a gente está debaixo do maçarico de Deus. Por que a pessoa se desvia? Primeira característica que ela se desvia é não vir mais na igreja. Por quê? Porque ela vai ouvir a palavra, e a palavra vai falar o coração dela. E ela tem uma semente dentro de si de temor. Vai ser confrontada. Só que quando ela quer se desviar, ela diz, não, se eu for na igreja, não vai dar certo o meu plano. Se eu for na igreja, vão me quebrar, então eu não vou ficar longe. Não quero nem ouvir a palavra de Deus, porque se eu ouvir, vai mexer comigo. Então aqui é o lugar onde Deus coloca o seu maçarico e nós somos quebrados. A nossa rebeldia é confrontada, o nosso pecado é confrontado, a nossa incredulidade é confrontada. São pedras que impedem o milagre de Deus. Pedras da imoralidade, pedras da pornografia, pedras da prostituição, das drogas, dos vícios, do homossexualismo, da mentira, do medo, da decepção, do furto, do orgulho, da preguiça, da dureza de coração, da murmuração, meu irmão. Como nós murmuramos, junto com a rebeldia, junto com a incredulidade, também mora a murmuração nos nossos lábios. Então, quando Deus entra com a sua palavra, começa a queimar. E ele diz, tirem a pedra. Essa pedra tem que ser removida por vocês. São coisas que cabem a vocês. Confusão, maledicência, perdão. Deus te perdoa, mas você tem que perdoar o próximo. Ele diz, olha, eu te perdoo, mas você tem que perdoar o teu próximo. E digo mais, se você não te perdoar o teu próximo, eu também não posso te perdoar. Ele diz, meu próximo me perdoa. Ele levou meu copo d'água, ele tomou a minha água sem pedir. Eu não vou perdoar ele. Se você não perdoar o teu irmão que pegou o copo d'água e bebeu sem pedir, e você ficou louco da vida, Deus não pode te perdoar. Perdão é algo que você tem que se dispor. Não estou dizendo que você tem que viver com a mão dada, abraçada, beijando novamente. Estamos de volta com a nossa velha e gostosa amizade. Não. Mas você tem que dispor no teu coração a perdoar, a liberar perdão. Porque assim como Deus te perdoou dos teus grandes pecados e horrendos pecados, Ele também quer que você faça isso na tua forma horizontal, com aquele que está do teu lado. As picuinhas que nascem no nosso coração são pedras. Você já viu como a gente tem picuinha no coração? Te cismo com alguma coisa? O pastor não falou comigo. Meu líder não falou comigo. Teve um irmão que uma vez se afastou da igreja. Era um irmão amiguíssimo nosso, gostava, amava a igreja. Quando a igreja é menorzinha, tudo é fácil, né? Dá para abraçar, beijar, né? Me lembro de um irmão que veio aqui na igreja e falou assim, está saindo da igreja. Eu falei, mas irmão, por que você está saindo? Você não é bem atendido? Sou, pastor. Mas sabe o que é? Eu quero um pastor que possa estar na minha casa, me visitar, jantar comigo, comer pipoca. A gente vê um filme à noite, né? Eu falei, irmão, então você tem que sair de igreja mesmo, porque eu não tenho tempo nem para minha família. Como é que eu vou fazer isso com você? E os pastores aqui também são super ocupados. Se você tiver uma necessidade, não tenha dúvida que vai ter um pastor no hospital com você, vai ter um pastor chorando com você lá no velório, vai ter um pastor chorando com você onde você precisar, vão te abraçar. Não tenham dúvida, mas dificilmente você vai ter um pastor comendo pipoca com você na tua casa, porque eles são ocupados e o nosso tempo é pequeno. Quantas picuinhas fazem com que nós tomemos decisões de colocar pedras que impedem a ação de Deus? Teve um que eu amava tanto, que eu ia muito na casa dele, né? A igreja era menorzinha. Aí um dia ele se afastou. Eu disse, mas aquele irmão não vem mais. Eu disse, pastor, todo mundo já foi lá. Quando você não for lá,
o homem não vem para a igreja, o negócio é com o senhor. Eu falei, meu Deus, sempre é com a gente, né? Nem sabe o que aconteceu, mas ninguém vai dar um toque. Ninguém vai dar um toque, né? Aí um último bondoso falou assim, aqui um dia o senhor entrou num lugar, falou com um, falou com o outro, ele estava ali perto, o senhor não apertou a mão dele, então ele acha que o senhor está bravo com ele, ele resolveu não vir mais na igreja, né? Picuinhas, irmãos. Enquanto eu não fui lá, dar um abraço, meu irmão, foi um mal entendido, eu nem o vi, devia estar distraído com alguma coisa, me perdoa. Ele não pôde sorrir, não pôde voltar para a igreja, picuinhas. Quantas picuinhas estão dentro do nosso coração, que nós colocamos pedra, fechando, impedindo o milagre de Deus na nossa vida. Quantas picuinhas, irmãos, são muitas que impedem a ação de Deus, o poder de Deus na nossa vida. Deus manda tirar a pedra. Ele falou para Moisés da mesma forma, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisas é terra santa. Tira as sandálias dos teus pés. Quando Acã cometeu um pecado na entrada da terra prometida, que pegou aquela capa babilônica, que Deus disse para não tirar nada de Jericó, só Jericó é a primeira cidade. Irmãos, tem coisa que Deus fala, que a gente não entende, a gente não quer, a gente não aceita. Não, que é isso, besteira, bobagem, por que não? Aquele conceito do homem, por que não? Qual é o problema? Deus falou assim, olha, de Jericó não tire nada, tudo que está lá é anátema. Ninguém pode pegar nada. E é aquilo que eu sempre falo, como é que as pessoas enriqueciam? Elas enriqueciam através da guerra. Então tinha uma guerra, quem perdia a guerra, você invadia aquela vila e pegava tudo que eles tinham e dividia entre os povos. Era a forma de enriquecer. Quando eles entraram em Jerusalém, Deus disse, dessa cidade ninguém pega nada. Porque tudo que tem aqui é maldito, ninguém pega nada. E aí o povo todo obedeceu, mas sempre tem um, né? Sempre tem um que não acredita. E viu a muralha cair, viu o povo dar 7 voltas, viu aquela muralha imensa ir para o chão, viu o povo ser vitorioso, mas não acreditou que Deus falou isso. Aí ele foi lá e pegou uma capa babilônica e escondeu. E aquilo pesou diante do povo, pesou diante de Deus. Deus parou de abençoar o povo parou de triunfar, parou de ganhar as guerras, perdeu de um povo chamado Ai. Olha o nome da cidade, Ai, né? Cidade pequenininha, poucos moradores, deram uma surra no povo de Deus. Por quê? O povo de Deus tem uma bênção nisso. Você vê as guerras que estão lá hoje, é lamentável, né? Tantas mortes. Mas aquilo que está acontecendo lá, aconteceu desde o princípio. Não para e não vai parar, irmãos. Estão sempre guerreando. Outro dia um comentário de alguém lá do Hamas comentando, né? Disse assim, nós lançamos mais de 300, 500 foguetes por dia em Israel e não cai um lá, né? O Deus deles desvia todos, nós não temos explicação do que acontece. Todo foguete que a gente lança é desviado de alguma maneira. Não acontece. Isso, eles vêm guerreando já desde o início, está na palavra. Não é nada novo para a gente, é novo para o mundo. Para a palavra não é. E o Acã fez a mesma coisa. Foi lá, eles guerrearam, pegou a capa babilônica. E aí Deus disse para o povo, quando eles perderam do Ai, tira o pecado, tira a maldição, tira aquilo que está errado, tira o anátema do meio do povo. Sabe, não é diferente quando Jesus diz, tira a pedra. Para mim fazer um milagre, eu preciso que tire a pedra. Eu não vou tirar a capa babilônica, eu não vou tirar as sandálias do Moisés, eu não vou tirar a pedra, é vocês que têm que tirar a pedra. É obrigação minha, é obrigação sua. Tirar aquilo que impede a passagem do Espírito Santo de Deus, que impede a passagem do milagre na sua vida. Quando ele diz tirar a pedra, uma outra coisa acontece. A própria irmã do morto diz, Senhor, faz 4 dias. Faz 4 dias, já cheira mal. Diga para o irmão ao teu lado, já cheira mal. Meu irmão, 4 dias, já cheira mal. Nem a irmã do morto queria compromisso com quem cheira mal. Nem Jesus estando ali dizendo que ia fazer um milagre, que ia ressuscitar, que ela não entendeu isso, e falou, tire a pedra. Não, aí vai cheirar mal. Aí tem encrenca, eu não me meto nisso. O que é que cheira mal na sua vida? O que é que cheira mal no teu coração? Será que você põe o joelho
diante de Deus para dizer: Senhor, me lava desse pecado que cheira mal na minha vida. Senhor, tem misericórdia desse pecado que está no meu coração, que está cheirando mal. Diante do Senhor. Porque o homem que está à tua direita, ou a mulher que está à tua esquerda, quando vê o teu pecado que cheira mal, ele se afasta de você. Pode reparar, quando alguém pisa na bola, ó, o irmão lá pisou na bola, sai dele. Ó, o irmão vai vir te pedir um empréstimo aí de R$1.000, e ó, ele está endividado, ele está devendo para todo mundo, ele não paga para ninguém, sai dele, está cheirando mal. Ó, o menino ali está saindo com tudo que é menina aqui na igreja, ó, afasta ele, cheira mal. Ó, aquele menino lá roubou não sei o quê, sai de perto dele, fica de olho na tua bolsa, hein? Ele cheira mal. Quando alguém cheira mal, ninguém quer ficar perto. Nem a irmã do morto queria ficar perto de Lázaro. Jesus, cheira mal, misericórdia, está amarrado, nem pense em tirar essa pedra, porque cheira mal. Jesus, tirem a pedra, vai cheirar mal. O que eu vejo, irmãos, que Jesus não nos deixa, como nós cantamos aqui essa música, nem no momento que cheira mal a nossa vida. Nem no momento que a tua vida está cheirando mal por alguns pecados que estão escondidos no teu coração, trancado a 7 chaves que ninguém conhece, a não ser Deus. Nem naquele momento, Ele se afasta de você e te deixa, porque está cheirando mal. E Ele diz: tirem a pedra. Já cheira mal, Senhor, tirem a pedra. Qual é a área da nossa vida que está morta, irmãos? Está morto, morreu, está cheirando mal. Qual é a área? Família, ministério, nossa profissão, nossas finanças. Qual é a área que está cheirando mal? Qual é a área que está morta? Que Jesus precisa ressuscitar nesta manhã. Ai, pastor, misericórdia, nem fala nisso, nem mexe com isso, porque o negócio, ó. Não, é nesta manhã que Jesus Cristo quer que tire a pedra. É nesta manhã que Jesus quer que você remova a pedra do teu coração. Põe para fora aquilo que está achando mal, porque Ele quer ressuscitar a tua vida para a glória de Deus. Tiraram a pedra. E o Senhor Jesus Cristo dá um grito: Lázaro! Já pensou? O cara está lá. Que os caras, quando morriam, eles eram enrolados, enfaixados todinho. Está lá que nem uma múmia lá. E Jesus do outro lado lá: Lázaro, sai para fora! O cara está lá, só vê o olhão dele assim, ó. Me chamaram? Eu quero sair daqui, o que está acontecendo, né? O cara todo enrolado lá, todo amarrado. Já se joga no chão, já sai se arrastando que nem uma cobra, né? E Jesus grita novamente: Lázaro, sai para fora! Do lado de fora, aquela expectativa, né? Se tivesse aquela musiquinha de filme, fica tan, 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 tan. E as pessoas tudo com olhão assim para ver o que vai acontecer, né? Aí alguém diz: bom, pelo menos cheirando mal não está. Mas eu fico imaginando, meu irmão, o homem todo enrolado lá, quando ele aparece com a primeira cabecinha toda enrolada lá, na ponta da gruta, da caverna. Quando aparece, os caras vêm tudo para trás assim, né? Opa, que é isso? Às vezes me lembro uns irmãos, tinha um irmão muito engraçado, que falou assim: pastor, vamos estar ao velório lá. Aí eu só ora por morto ressuscitar. Falei: irmão, se o morto ressuscitar aqui, misericórdia, não fica um aqui dentro, né? Nem para ouvir a palavra de Deus, né? Sabe, ele gritou: Lázaro, vem para fora! E o Lázaro foi saindo da gruta, saindo da caverna. Porque a pessoa morta, a pessoa que cheira mal, ela está escondida numa caverna, ela está escondida numa gruta. Como eu acabei de falar, está trancado num lugar que ninguém vê. As 7 chaves. Não, eu preciso, ainda jogou a chave fora, né? Para ter certeza que ninguém vai abrir isso.
Mas quando Deus começa a fazer um milagre em alguma área da nossa vida, meu irmão, que está morta, que está cheirando mal, a gente tem que tirar a pedra para o poder de Deus entrar. A gente precisa tirar a pedra para o fluxo de Deus, para a presença de Deus entrar naquele lugar e tocar o morto, e tocar a parte morta da nossa vida, e começar a realizar um milagre. E às vezes ainda mesmo no meio do milagre, irmãos, tem sinais de vida. Começa a apresentar sinais de vida. Opa, a família está querendo viver. Sabe, meu marido, minha mulher está dando alguma resposta. Sabe, ele está lá enfaixado, né? Já começou a abrir o olho. Opa, minhas finanças estão começando a acordar. Está começando a sair para fora. Está vivo. Começou a entrar vida. Começou a entrar o poder de Deus, porque você rolou a pedra. A unção de Deus já começou a passar ali. Mas sabe, tem uma outra coisa que precisa acontecer. Quando o morto chega ali diante de todo mundo, Jesus diz: desatai-o. Desatai-o, ele está todo enfaixado, desatai-o. Tem muitas pessoas atadas, tem muitas pessoas amarradas, tem muitas pessoas enfaixadas, irmão. Quando você está desatado, você não pode fazer nada. Quando eu quebrei esse braço aqui, eu fiz a cirurgia, fiquei muito tempo com ele enfaixado. E aí eu pensava, eu não vejo a hora de tirar o meu gesso. Quando tirar o meu gesso, eu vou esticar esse braço, porque eu estou cansado de andar com ele assim. Eu ando com ele assim, eu prego com ele assim, eu durmo com ele assim, eu tomo banho com ele assim, eu vou entrar no carro com ele assim, eu vou ler a Bíblia com ele assim. Onde ele está assim, chega, quando me tirar o gesso, eu vou fazer isso. E no dia que desataram o nó, né, que tiraram o gesso, eu quis esticar e não conseguia mais. E aí ficou mais feio ainda, né? Porque uma coisa é você estar engessado e ficar assim. E outra coisa é você não ficar engessado e você andar assim para cima e para baixo, né? Você não tem outro movimento, para cima e para baixo. E não conseguia esticar. Estava atrofiado. Quando uma pessoa sai da fase de morto, de maldição, ele precisa ser desatado. Precisa ser livre, liberado. Desatar dos laços da religiosidade, dos relacionamentos errados, dos vínculos errados, das mágoas, dos amigos do mundo que o levam, que o puxam de trás. Religiosidade, irmãos, que parece que tudo está presente, que a gente vive isso e, na verdade, tem que viver o cristianismo, viver uma vida séria diante de Deus. Não é apenas vir para a igreja, sabe? Eu estou na igreja, tá? E durante os 6 dias da semana, sabe, você é um mundano, pior quase do que um outro. Não. Se Jesus entrou no teu coração, se Ele está ressuscitando a tua vida para a glória de Deus, se Ele está tirando as coisas que cheiram mal, se está abrindo as pedras, você está rolando as pedras, você precisa ser desatado desse ló da religiosidade e precisa servir a Deus com toda a tua vida e com toda a tua alegria e ser um homem transformado, uma mulher mudada pelo poder de Deus. Você pode crer nisso nesta manhã? Quando o morto saiu, todo enfaixado, todo preso, Jesus disse: desatai-o, solte-o e deixe ir. Meu irmão, nessa manhã eu creio que Deus quer desatar alguns nós na tua vida. Eu creio que Deus quer desatar alguns nós na tua vida, começando pela tua vida espiritual em primeiro lugar. Por coisas que estão amarradas, por coisas que estão presas, por coisas que estão te impedindo de servir a Deus com mais eficácia. Coisas que estão impedindo Deus de poder entrar na tua vida, sabe, com o rio dele poderoso e lavar o teu coração tremendamente, sabe, essas coisas estão enfaixadas na sua vida e estão impedindo, você está atado, não está conseguindo rolar a pedra, não está conseguindo deixar o Espírito de Deus entrar na tua vida. Nesta manhã eu creio que Deus fará isso para a glória do nome dele, aleluia. Quando soltaram Lázaro, ele foi embora, irmãos. Foi embora porque ele estava 4 dias sem comer. Talvez eles, mas ele foi embora, caramba, dá testemunho. O homem está 4 dias sem comer, o homem está 4 dias numa gruta escura, o homem está 4 dias paralisado, o homem está cansado, está precisando descansar, está precisando viver a vida dele. Sabe, quando Deus desata o nó na tua vida, é para você viver a tua vida. Quando Deus desata o nó, a pedra rola, sabe, vem vida onde está morta, e desata o nó, é para você viver a tua vida na plenitude que Deus tem para você, aleluia. Fique de pé na presença do Senhor.
Quero orar com você nesse momento. Não temos nem espaço para vir aqui na frente, mas tudo bem, no seu lugar mesmo. Feche teus olhos, meu irmão. Feche teus olhos. Aleluia. Eu penso que Deus falou com você nesse momento. Eu penso que o Espírito Santo ministrou na tua vida, sabe, de uma forma poderosa. E foi o Espírito Santo que identificou o que é que está lá dentro cheirando mal. O que é que está atando você, para você não ter uma vida liberada na presença do Senhor. Uma vida de bênção na presença do Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Em nome de Jesus. Quero clamar aos céus. Aleluia, a presença do Senhor. Aleluia. Ramachecanta lamassúria. Começa, irmãos, a fechar os teus olhos agora e começa a buscar o Senhor. Começa a clamar a Ele, dizer: Deus, vem desatar esses nós que estão na minha vida. Senhor, vem tirar esse peso que está sobre mim, Senhor. Vem limpar, Senhor, tudo aquilo que está impedindo. Alabaxerianda lamassúria. Oh, meu Deus, visita o teu povo nesse lugar. Fica na presença de Deus, fala com Ele. Eu creio, aleluia, Deus, que tudo é possível. Fica na presença dEle. Deixa o Espírito Santo ministrar. Nada é impossível para ti. Aleluia. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Aleluia. Basta uma palavra tua. Que é que está impedindo o teu coração? Se removerão. Que está cheirando mal na tua vida? Pois contigo saltarei muralhas. Que parte está morta dentro de você? E também destruirei. Aleluia. Exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Qual é a parte morta? Pois contigo saltarei muralhas. Traz vida nesse lugar. Espírito Santo, traz vida. Destruirei. Alabaxerianda alabaia. Desate os nós. Mais que vencedor. Desate as faixas desse lugar. Faixas da imoralidade, faixas da mágoa, faixas da incredulidade, faixas da religiosidade. Quais são as faixas que estão na sua vida, que estão te amarrando, estão te prendendo? A ordem do Senhor nessa manhã é: desate, desate as faixas, desate as faixas. Oh, meu Deus, traz o teu Espírito Santo nesse lugar. Derrama o teu Espírito Santo nessa casa, Deus. Nos leva ao quebrantamento. Oh, xaramalabaias. Oh, rabacatalabashiri, andalabahaya. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Destruirei exércitos, pois eu sou, aleluia, mais que vencedor. Pois eu sou, aleluia, mais que vencedor. Oh, meu Deus, envia a tua graça, envia o teu poder nesse lugar. Mais que vencedor. Nós abençoamos os teus filhos nesta manhã. Recebam do teu milagre na vida deles. Recebam da tua presença, da tua glória. Rolem as pedras. Prepara pessoas para desatar os laços deles, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, queridos.
Glória a Deus.